Bom, o nosso trabalho aborda a irregularidade longitudinal representada pelo IRI dentro do contexto de monitoramento de pavimentos. O estudo foi desenvolvido pela disciplina de Tópicos Especiais de Transporte 1, com foco na avaliação funcional do pavimento. O trabalho foi elaborado por mim, João Marcos Lacerda, juntamente com meus colegas Dani Rezende, Micaele Santos, Pedro Henrique Silva e Thalita Lúcio. O nosso objetivo principal foi aplicar na prática o conceito do IRI em um trecho urbano, relacionando teoria e metodologia normativa. Bom, o estudo foi realizado na rua Alameda das Macaúbas, localizado no município de Uberlândia, Minas Gerais, dentro da Universidade Federal de Uberlândia mesmo. A inspeção foi realizada dia 29 de janeiro de 2026 e 26 e o trecho analisado foi delimitado conforme indicado na imagem, com marcação de extensão avaliada. Esse levantamento permitiu coletar dados reais de campo para posteriormente levar ao processamento e o cálculo do índice. O principal objetivo do estudo foi determinar o Índice de Irregularidade Internacional, IRI, ao longo de um trecho de 100 metros de via, utilizando o método de nivelamento geométrico. Além disso, buscamos caracterizar o conforto ao rolamento, avaliando a qualidade da superfície sob a perspectiva do usuário, considerando vibrações e possíveis desconfortos provocados por irregularidades. Outro objetivo foi gerar dados quantitativos que possam servir como subsídio técnico para as futuras decisões de manutenção e gestão da infraestrutura viária. Também estabelecemos a relação entre o IRI e o QI, utilizando a equação normativa que correlaciona ambos os parâmetros. E, por fim, registramos detalhadamente os procedimentos de campo e o processamento dos dados, seguindo as normas do DENIT, garantindo rigor técnico ao estudo. Eu vou explicar um pouco com relação à fundamentação teórica do trabalho. O Índice de Irregularidade Internacional, conhecido como IRI, é um parâmetro padronizado mundialmente para avaliar a irregularidade longitudinal dos pavimentos. Ele representa a resposta dinâmica de um veículo padrão trafegando a 80 km por hora sobre o perfil da via. Em termos práticos, o IRI mede o quanto o pavimento provoca vibrações no veículo. E quanto menor o valor de IRO, expresso em metros por quilômetro, melhor é a condição funcional da rodovia e maior é o conforto ao rolamento. Além do conforto, o IRI também está diretamente relacionado à segurança viária, pois irregularidades excessivas podem comprometer a aderência pneu-solo. E outro ponto importante é o impacto econômico, já que pavimentos com alto IRI aumentam custos operacionais, como consumo de combustível e manutenção veicular. Explicando agora a metodologia de medição que foi usada nesse trabalho. Foi usado o nivelamento geométrico como procedimento experimental. Então, a gente utilizou os equipamentos nível óptico, que é responsável pela leitura dos desníveis, a mira graduada com precisão milimétrica e a trena para marcação dos pontos ao longo do trecho. O levantamento foi realizado em uma extensão total de 100 metros, com passo de leitura de 50 centímetros. Então, a cada 50 centímetros era medido, anotado a medição, até completar 100 metros, o que totalizou 200 aferições em uma trilha única. A partir dessas leituras sucessivas, é possível determinar o perfil longitudinal da via. Esse perfil é a base para o cálculo do IRI, pois permite simular o comportamento do veículo padrão e quantificar a irregularidade do pavimento. Prazer, meu nome é Pedro. Vou estar mostrando um pouco dos dados, como eles foram obtidos. Como já dito, foi pela análise em campo da rua por trás do bloco do Y da UFO. Lá a gente primeiro leu os pontos, a gente fez análise de 100 metros, então temos 200 pontos, porque nesse tipo de análise a gente realiza a cada 50 centímetros, meio metro, né, no caso. Nessa medida a gente tem duas leituras. Três leituras, na verdade. Uma da mira, da régua média, uma do ponto mais alto e do ponto mais baixo. Essa medida, normalmente, quando você utiliza a ferramenta, você tem três medidas que tecnicamente seriam proporcionais, porém, ocorrem alguns erros humanos no processo de quem está olhando, de quem está segurando o instrumento de medida e quem está anotando também. Aqui temos duas colunas, um F1, FM e FA. Primeiro, que é medidas em milímetros. Por exemplo, no ponto 1 foi medido 15.549 no cálculo mais baixo, na reta mais baixa da mira,
15,57 na média e 15,66 na medida mais alta. Na outra coluna a gente tem metros, esses mesmos valores, e temos mais duas colunas, a média e o perfil. A média, como existem os erros da medida da análise, a gente realiza uma média, então o FM, que seria a média em si, na máquina, ela nem sempre está correta, está sempre o melhor valor possível. Então, para a gente tentar atingir o melhor valor possível, a gente realiza uma média com esses três valores e tira o valor que a gente irá realizar. Por fim, nós temos o perfil em metros, que vai ser a variação do nosso pavimento. Por exemplo, pode-se ver nos três primeiros pontos, que é zero, o primeiro, porque no início o primeiro ponto ele é zerado, ele é no ponto de análise. Aí ele desce 15 em deflexão de 15, tem um ressalto de 15, uma deflexão de 38, uma deflexão de 48, por assim vai os vários valores. No caso aqui temos até uma crescente em deflexão causadas pelo pavimento. Nesse slide vamos ter a representação do ponto 25 ao ponto 48, onde a gente pode observar uma deflexão de 288 até uma deflexão de 518, quase que dobrando o processo. Nesse outro slide vamos do ponto 40 ao ponto 72, lembrando que como só a cada 1.000 metros aí, ao 72 já foi percorrido em torno de 36 metros, que é uma deflexão também subindo de menos 533 até 733. Nesse ponto aqui também é a mesmo gráfico de dados do 73, do ponto 73 ao 96. Aqui temos do ponto 97 ao 120, ou seja, que concluímos 60 metros. Nessa medida aqui já temos até uma deflexão até alta de 1,03 centímetros. Então, e até o metro, até a quantidade de ponto 144. Nessa tabela também temos mesmos valores, mesmos pontos, aqui do ponto 145 até o ponto 166. Lembrando que o perfil ele é medido em relação ao ponto zero, primeiro ponto, então ele é zerado, primeiro ponto, e aí depois se segue calculando a deflexão do pavimento. Aqui podemos ver a mesma coisa, mais dados aqui do ponto 169 ao ponto 191, se não me engano, com a deflexão de 1 centímetro, 1,123 para 1,193. Por fim, temos os dados finais do ponto 200, onde podemos concluir uma diferença de medida de 1,223 centímetros em relação ao ponto zero, ou seja, o nosso pavimento ele vai do ponto inicial até o ponto final, ele causa uma queda, uma depressão de 1,223. Boa noite, tudo bem? Me chamo Denis e eu vou falar um pouco agora sobre nossa memória de cálculo. Para a gente chegar no valor de IRI calculado, a gente precisou pegar os valores que coletamos em campo e tratar por meio de fórmulas matemáticas. Da seguinte forma: primeiro, a gente fez a coluna do SBI, que é basicamente o valor da nossa ponto de referência anterior, menos 2 vezes o ponto de referência, mais o ponto de referência posterior. Nisso, já considerando o afastamento da nossa base, que é basicamente a distância de 1 dividido por 0,5 ou de 2,5 dividido por 0,5, que vai ser os pontos da tabela que vamos pegar. Dessa forma, a gente vai poder gerar a coluna SBI1 e SBI2, para as duas para chegarmos ao resultado final do IRI. Bom, esse é o resultado gerado
através do cálculo do SB1. A gente gerou essa coluna com esses valores, que posteriormente será tratado de outra forma. Essa coluna é a coluna do SB2, que também será tratada, mas já adiantando que tanto a coluna SB1 quanto a coluna SB2 levam em conta o afastamento de primeira para 1 metro e a segunda para 2,5 metros. E a gente tem o nosso coeficiente K1 e K2. Com esses valores de SB1 e SB2, a gente calcula a variância, tanto a variância para o primeiro, SB1, V1, quanto a V2, a variância para o SB2, que será, vou mostrar nos próximos slides. Nessa tabela com os resultados, ficou mais fácil de explicar o que eu estava querendo dizer com aquelas colunas que a gente, e formas que eu mencionei anteriormente. O nosso valor de K1 e K2, tanto 1 dividido por 0,5 vai dar 2 e 2,5 dividido por 0,5 vai dar 5, que é o coeficiente K1 e K2. E a variância para o primeiro caso, utilizando o SB1, e a variância para o segundo caso, utilizando o SB2. Com esses dados, a gente vai calcular o nosso QI e o IRI. Entretanto, eu vou mostrar a fórmula no próximo slide e o cálculo. Bom, chegamos ao nosso índice de qualidade longitudinal, QI, e também, posteriormente, quase no nosso querido IRI. Vamos lá. Para o nosso QI, a gente utilizou tanto o V1 e o V2 que a gente encontrou lá. E a gente chega no valores de QI. Só inserir na fórmulazinha e cai bonitinho. Como pode ver, a gente chegou ao nosso QI de 3,4 contagens por quilômetro. Bom, e finalmente a gente chega na expressão numérica que explica o nosso IRI. Ele é basicamente a relação entre o QI e ele. Ou seja, QI é igual a 13 vezes IRI. Bom, dessa forma, chegamos no valor de IRI de 2,6. E em relação ao diagnóstico e a análise sobre esse resultado, iremos descrever nos próximos slides. Bom, para finalizar, com base no levantamento realizado pelo método do Vermeira, que foi utilizado nesse estudo, foi possível concluir com o cálculo que o índice de irregularidade internacional, o IRI, estava em torno de 2,6 metros por quilômetro. De acordo com a tabela que nós adotamos para verificar o estado do pavimento, e também pelo limite determinado pelo DENIT, que é 2,7 metros por quilômetro, o trecho avaliado dessa forma se enquadra dentro de uma faixa aceitável, sendo classificado como bom a regular em relação à sua condição funcional. Isso, de certa forma, indica que o pavimento apresenta regularidades, tanto que ele está até bem próximo do limite aceitável, mas ainda não é algo que seja classificado como de necessidade de intervenção imediata, mas é claro que é sempre importante se manter, principalmente um pavimento que chega tão perto do limite, ele sobre monitoramento. Bom, a gente assim conclui que o pavimento da Alameda das Macaúbas está numa condição aceitável de dirigibilidade e segurança dos usuários, mas é importante que seja mantido em observação caso a sua condição venha a piorar e possa ser feita a intervenção dessa forma o mais rápido possível.